seja conosco nessa noite e fale aos nossos corações profundamente. Não sei quantos de vocês perceberam, mas o período de louvor, ele foi praticamente todo focado na nossa esperança. Eu não sei porquê, mas qual é a sua esperança? Será que você tem uma esperança? Nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos um mundo sem esperança. As pessoas têm morrido e para onde elas vão? Quando elas vão? O que vai ser daquilo que elas deixaram como legado? Mas eu falo para vocês, nós temos uma esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo. Você acredita nisso? Mas você acredita mesmo nisso? Será que ele vai voltar daqui a pouco tempo? Daqui a muito tempo? De repente os jovens, eu já estou numa idade que eu olho para a minha vida, eu já passei da metade dos meus anos, mas eu olho para os jovens, eu lembro dessa idade, e eu pensava assim, eu tenho muita vida pela frente, e isso passa muito rápido. Chega nessa idade, a gente já começa a imaginar o que eu posso fazer para aproveitar melhor o tempo. Mas Jesus vai voltar. E nós precisamos ter essa esperança viva no nosso coração. E isso tem a ver com o tema que nós vamos trazer essa noite. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 9. Fiquei pensando qual o trecho que eu iria ler sobre essa história. Mas como é uma narrativa, eu entendi que a gente vai ler quase o capítulo todo. Eu não gosto de ler um texto muito grande, mas nesse caso, eu acho que para ficar bem explicadinho, a gente pode ler o texto todo, praticamente. Eu vou dar uma deixa quando for para parar. Diz assim o texto: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? Houve divisão entre eles, de modo que perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podiam ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos.
Perguntaram a ele, perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. É o cara que está lendo e não está enxergando direito. Vou beber uma água até aqui. O cara falando do cego e não enxerga. Então vamos lá. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Queridos, o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso. Eu adoro ler o Evangelho de João, nós indicamos sempre a primeira leitura de uma pessoa que se converte, vai ler o Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João, enquanto ele narra as histórias de Jesus e os milagres, todas as coisas por que ele passou, ele vai trazer para a gente discursos e uma argumentação para demonstrar que Jesus era o Filho de Deus e o Messias esperado, e ele faz isso em detalhes. Essa semana, eu estava lendo com as crianças, e eu estava lendo aquela passagem do tanque de Betesda, em que Jesus cura um coxo, um aleijado, e aí eu me empolguei, porque a gente tem a parte que ele fala como que Jesus, a narrativa, como que Jesus curou aquele homem, tudo mais, e aí depois ele entra no discurso. Aí eu me empolguei, quando eu olhei para o lado, as crianças já não estavam prestando atenção, porque era uma argumentação teológica. E nós precisamos olhar para esse evangelho de uma forma que ele veio para comprovar que Jesus é aquele que era esperado e que ele é o Salvador do mundo. Desde que o mundo foi criado, ele esperava por esse homem. Desde que o mundo foi criado, que o homem pecou. E esse homem foi aquele que veio para nos resgatar. E ele veio uma primeira vez e nós esperamos ele uma segunda vez. Então, durante o Evangelho de João, ele vai falar que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, mas ele é Deus. Ele é o próprio Yahvé. Ele é o Criador do mundo. Ele é a luz do mundo. E olha, eu estava há pouco tempo no oftalmo. Como eu disse, eu tenho um problema, eu, por um acaso estou de lente. Mas eu fui ao oftalmo e fiquei ali fazendo os exames e fiquei lembrando desse dia enquanto eu li esse texto. Porque esse homem, ele não tinha uma visão. Nós temos uma visão, mas a minha visão ela já está meio doente. Porque eu já passei de uma idade, tenho presbiopia, então não enxergo nem de longe nem de perto. Tudo quando eu não estou de lente, eu vou enxergar tudo embaçado, tudo desfocado, não vou definir as coisas. E eu comecei a pensar como funciona o nosso globo ocular, como funciona esse mecanismo. E ele precisa de duas coisas para funcionar. Uma coisa é a luz, porque mesmo que eu esteja de lente, mesmo que eu esteja com o melhor óculos do mundo, se eu entrar num quarto sem luz, eu não vou enxergar nada, nem um palmo na minha frente. E se eu tiver com alguma doença, algum problema, tipo um glaucoma, eu posso perder a minha visão, eu não vou enxergar.
Se eu tiver uma miopia, um astigmatismo forte, eu não enxergo um palmo na minha frente. Mas Jesus, quando ele traz essa história do cego, ele traz uma história literal, que aconteceu isso, e Jesus veio e praticou milagres, mas ele fez mais do que isso. E em todo milagre que João vai contar, ele vai trazer uma lição para a gente. E ele, da mesma forma que ele está trazendo uma lição literal, ele está trazendo uma lição figurada. Todos nós nascemos cegos. O pecado é a cegueira da nossa vida. E Jesus veio para nos curar. E nós hoje somos curados. Queridos, nós precisamos enxergar. Nós precisamos entender que nós nascemos cegos e precisamos de Jesus para enxergar. Todos nós aqui. Aqueles que já se batizaram, aqueles que não se batizaram, todos nós precisamos entender que nós precisamos ter uma visão sobre Deus. E isso que eu quero falar essa noite com você. Eu estava vendo outro dia um documentário de um missionário. E ele estava num país e nessa missão foram levados adultos e crianças. E de repente eles começam a operar curas e milagres naquele lugar. Mas eles já tinham instruídos, eram crianças cristãs que já conheciam Jesus. E ele faz esse comentário. Quando ele liberava as crianças, agora vocês vão orar pelos doentes. Elas procuravam assim, encontravam, mas elas iam direto naqueles piores. Os adultos, eles ficavam se questionando, mas será? E iam assim meio sem jeito e naturalmente a fé era demonstrada de formas diferentes entre as crianças e os adultos. E o que a gente pode concluir desse exemplo? As pessoas, quando nós temos dúvidas, quando nós temos incertezas, a nossa fé vai ser fraca. E nós precisamos, para poder enxergar, nós precisamos dessa certeza. Nós precisamos eliminar a desconfiança dessa vida. Por que eu estou falando isso? Porque nesse capítulo, a gente vai falar sobre uma visão que precisa ser restaurada. E essa visão, ela precisa vir através da fé. Não há outro caminho. Engraçado que nós cantamos hoje de manhã e agora de noite uma música. E essa música não sai da minha cabeça, mas é por um outro motivo. Estávamos aqui cantando um outro dia e a irmã Bia estava aqui ministrando e ela começou a cantar só um refrão. Então começava a música: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Aí depois entrava no refrão: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como eu espero. Nós cantamos isso aqui essa noite, não é verdade? E aí, nessa hora, eu comecei assim a chorar, e eu comecei a botar a mão para o céu, e eu comecei a adorar a Deus, vendo que Ele vai voltar, e Ele vai tomar nossas vidas. Mas de repente, eu muito alegre, eu olho para o lado, e aí a bateria já tinha entrado, né? Pam, 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 pam. E eu olho para o lado e tem gente no celular, tem gente assim, meio com cara de... Cara, eu não queria estar aqui. E na mesma hora eu comecei a orar a Deus, pedindo para que Deus abrisse a visão. Eu sei que nós temos os nossos momentos, muitas vezes a gente está num momento diferente. Eu orei a Deus, eu enxerguei Ele, eu chorei na minha casa, de repente eu estou aqui com um problema, mas não é disso que eu estou falando. E você sabe do que eu estou falando, cada um sabe o que está falando. Você precisa enxergar o Senhor para adorá-lo. E esse texto fala disso. Quer ver como é que faz? Jesus é a luz do mundo.
E quando Jesus cura esse homem, nós enxergamos 4 posturas diferentes diante desse milagre. O primeiro grupo de pessoas que surge são os vizinhos, aqueles que viam frequentemente aquele homem pedindo esmolas, aqueles que frequentemente estavam passando por ele, vendo um homem ali que era um homem de uma forma, e de repente eles enxergam um homem e veem, poxa, esse homem está diferente, será que ele é mesmo? Ele não enxergava, esse homem está mais bonito. Não é assim que acontece com aquele que se converte? Nós ficamos mais bonitos, nós ficamos mais alegres, a nossa esperança, ela é transformada, mas eles não acreditam, e eles começam a interrogar esse homem, será que ele é mesmo? Parece com ele, mas... E começam a fazer perguntas diretas. Como fizeram? Como é que foram abertos seus olhos? Falou, olha, um homem chamado Jesus, onde ele está? Será que ele existe? Quero ver para poder crer nisso. Mas as nossas mentes, quanto mais perguntas nós fazemos para tentar acreditar em alguma coisa, parece que, eu não estou falando sobre uma irracionalidade, mas a fé, ela demanda uma crença no invisível e no sobrenatural. E esses homens não alcançavam aquilo que precisavam alcançar. Eles precisavam de provas para poder ter uma confiança naquilo que tinha acontecido. E essa classe de pessoas me faz lembrar aqueles 12 espias, lá no livro de Números, capítulo 13. E eles são enviados dentro de uma missão para conhecer a terra prometida, uma terra de liberdade, uma terra que mana leite e mel, em que o povo ia habitar depois de uma escravidão. Isso tudo diante de uma figura que nós temos hoje, de viver numa opressão do pecado, de viver numa vida de prisões, de tristezas, mas tem uma terra prometida ao nosso alcance, está logo ali, depois do muro. E eles passam 40 dias verificando aquela terra e eles voltam com um relato. Olha, essa terra é muito boa, realmente, os frutos de lá são abundantes, tem água, tem grama, tem pastos verdejantes, né? Tudo que se planta lá produz, só que tem um problema, tem gigantes, e isso para a gente não vai dar não. E 2 espias, eles se levantam de uma outra forma. Olha, tem realmente gigantes, mas Deus já nos deu a vitória. Eu não estou falando de vitórias vazias, eu estou falando de uma liberdade espiritual que você pode ter nessa noite. E é disso que esse texto está falando. Mas o que aqueles homens, Josué e Caleb, estavam vendo? O que aqueles outros 10 espias estavam vendo naquela hora? E o que nós precisamos ver? Sabe, nisso, aqueles vizinhos, sem acreditar, assim como aqueles espias que contaminam todo aquele povo desiste de entrar na terra prometida. Desiste de entrar por quê? Porque era difícil, porque não tinha fé, não acreditava que Deus ia livrar, e aquele povo é condenado a morrer no deserto. Peregrina 40 anos até que nenhum deles sobrasse, e uma nova geração estava pronta para entrar na terra prometida depois desse episódio. Mas esses homens, assim como os espias medrosos, eles, para comprovar alguma coisa, eles vão pegar esse homem que era cego e levam para os fiscais, né? Os fiscais da época eram os religiosos, eram aqueles que detinham conhecimento da lei, eles detinham o conhecimento da Bíblia. E diante desses fiscais, eles tentam comprovar se aquilo ali era um milagre de verdade.
E aí parece que a coisa piora, porque esses fiscais, além deles não conseguirem ver como os vizinhos, porque aos vizinhos foi vedada a possibilidade deles enxergarem. Mas agora nós estamos diante de uma classe que tem uma postura que se opõe a ver, porque eles não querem ver. E esses homens, eles são religiosos, são profissionais, mas eles têm um objetivo na vida deles. Sabe o que é? Manter o status. Eu preciso manter o meu status, sabe? Se eu acreditar nisso, eu vou ter que mudar a minha vida. Eu vou ter que me doar, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que mudar tudo que eu faço. E eles começam a fazer perguntas, mas agora as perguntas elas não são mais para tentar comprovar ou justificar, elas são perguntas para desacreditar. Elas são perguntas justamente para acabar com aquela história ali que ia mudar o status dele. Assim foi, ainda na história daquele povo peregrinando no deserto no Antigo Testamento. Corá se levanta junto com mais 250 líderes. Corá era um levita. Datã, Abirão, líderes. Mais 250 pessoas, não, 250 líderes se levantam contra Moisés. E nesse momento Deus julga e condena aqueles homens. E a terra se abre e eles são engolidos. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus tem uma proposta na vida da gente, pode se levantar quem quer que seja. Pode ser uma pessoa que tenha liderança, pode ser uma pessoa que tenha muito conhecimento, pode ser uma pessoa que tenha muita vontade, pode ser uma pessoa que tenha muitas armas. Mas a hora que Deus se levanta, ninguém pode com ele. E nesse momento, a única coisa que restou para esses homens cheios de poder foi não conseguir enxergar aquilo que estava ao alcance deles. Jesus estava diante deles. Mas eles não conseguiram enxergar. E muitas vezes no nosso meio infelizmente, a gente vê pessoas que se levantam murmurando, pessoas que se levantam com críticas vazias, pessoas que entregam para a gente respostas negativas simplesmente para defender as suas conveniências. Isso é muito difícil, não sei se eu acredito, não sei se esse lugar para onde vocês estão indo é o lugar mesmo, eu não sei se Deus tem isso para realizar na minha vida. São muitas dúvidas e eu começo a clamar a Deus: Senhor, esclarece a nossa mente, esclarece o nosso coração, porque realmente as muitas vozes que tem exteriores, elas parecem que elas ficam tentando drenar a nossa vida, elas ficam tentando nos levar para outro lugar, e é sempre o lugar da conveniência, daquilo que é mais fácil para a gente. Não é verdade, ou eu estou sozinho nessa? E eles continuam perguntando ao homem que era cego: como que você pode ver? Como pode um homem pecador fazer um milagre? E aí a palavra diz que se estabelece uma confusão no meio deles, porque uns começam a dizer que era assim, que era um homem pecador, porque no sábado, e aí eu vou explicar para vocês, fazer argila era uma das 39, um dos 39 trabalhos que não se podia fazer no sábado, porque eles já tinham tudo detalhado, segundo a tradição deles, do que podia e o que não podia fazer num sábado, que eles não estavam enxergando quais eram os princípios de Deus e a vontade do coração de Deus em primeiro lugar. E eles estavam enxergando muito mais a lei e aquilo que podia ou não podia fazer. Mas olha como que a nossa visão, ela começa a ficar enviesada a partir de coisas que nós mesmos construímos. Então, aqueles homens, eles falaram, ele construiu argila, ele fez barro, botou no olho do cego, hoje é sábado, acabou, ele é pecador.
Mas a lógica não é essa. E nós precisamos estar sempre abertos para mudar os nossos conceitos diante daquilo que é verdadeiramente lógico e é espiritual. E você hoje, graças a essa obra de Jesus na cruz, você pode sentir no seu coração, você pode discernir espiritualmente. E eu convido você, nessa noite, a perguntar ao seu coração se você está fazendo oposição a Deus. Cada um precisa ter a sua própria convicção. Sabe, muitas vezes a gente dá desculpas. E o dinheiro, infelizmente, é uma das maiores desculpas que nós temos. Eu preciso cuidar da minha vida. Às vezes são os filhos. Eu preciso cuidar dos meus filhos em primeiro lugar. Então eu pego verdades. O sábado era uma regra. Mas era uma regra que tinha um conceito, eu precisava parar por fé, porque eu sei que Deus me sustenta, Deus cuida de mim, mas eu não paro de fazer o bem em momento algum. Essa é a vontade do coração de Deus. Mas muitas vezes a gente usa regras que existem, que são verdades, e a gente meio que dá um jeitinho de mudá-las, para elas se adequarem à nossa própria vida. Eu conto e estou sentindo vontade de contar de novo. Eu tenho um testemunho na minha vida que eu gostava muito de beber. E eu aprendi adolescente ainda a beber. E eu li a Bíblia, e eu sei que existem igrejas abstêmias. E igrejas que não são abstêmias. E eu li a Bíblia e eu ia nos conceitos de qual igreja? Não, abstêmia. Porque aquilo era mais conveniente para mim. Então eu dava um jeito de oferecer uma explicação a mim mesmo para beber. Mais tarde eu fui descobrir por que eu bebia. E todos os argumentos que eu usava, eles não pertenciam àquilo que era justificativa legítima da minha vida. Porque o que eu bebia era para ficar mais relaxado, era para ficar num grau. Eu sou um cara mais tímido, então eu precisava daquilo, talvez para ser um outro homem. Eu não queria enxergar. Mas Deus, pela sua maravilhosa misericórdia e graça, Ele me alcançou de uma forma diferente. E a partir desse momento, eu comecei a enxergar o que eu precisava fazer e por que eu precisava fazer. Eu parei de perguntar como ou o porquê que eu não deveria fazer. Eu simplesmente peguei e fiz. Mas eles não acreditavam, isso não entrava na lógica deles. Então o que eles fazem? Eles chamam os pais, e essa para mim é a terceira classe de pessoas que não conseguem ver. Os pais desse homem, eles chegam e eles demonstram que eles têm medo e insegurança. Eles veem o filho curado, eles testificam que foi um milagre, e os fariseus começam a pressionar aquele casal, para eles oferecerem uma confissão contrária. E o que acontece? Eles perguntam como ele voltou a ver. Aí eles dizem, ele é o nosso filho. Não sabemos como e não sabemos quem. Perguntem a ele. Não é isso que muitas vezes a gente faz? O que eles estão fazendo? Eles estão tirando o corpo fora. Sabe por quê? Porque o próprio texto ele vai dizer que existia ali um conceito dentro do judaísmo que dizia que se alguém falasse, já estava tudo combinado, se alguém falasse que Jesus era o Cristo, essa pessoa ela ia ser expulsa da sinagoga. Vocês sabem o que era ser expulso da sinagoga? Ser expulso da sinagoga significava ele perder um status, ele perder uma ligação social, ele não poder vender para a comunidade.
Então aquilo ali, de certa forma, ia custar muito àquele casal, aquela família. Por isso, eles escolhem tirar o corpo fora. Olha, ele já tem idade, sabe o que vocês fazem? Vocês perguntam a ele. Se alguém tiver que se dar mal, é ele. Vamos ver o que ele faz. Ele talvez tenha uma desculpa melhor do que a nossa. Eu não estava aqui. E a gente vê muitos exemplos na Bíblia que são contrários a isso. Homens que se levantavam, o pastor Isaías citou hoje o caso dos 3 homens que foram pressionados para negar a Deus, adorando a uma estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados numa fornalha por conta disso. Mas eles se recusaram a negar ao Deus dele. E aí você pergunta, o que esses homens estavam vendo nesse lugar? Como pode esse homem chegar e falar, eu não vou, eu posso morrer? E você não citou hoje assim, o detalhe do texto, mas eu acho muito legal quando Nabucodonosor vai diante deles e começa a confrontar eles. E eles falam, ó rei, o senhor pode fazer o que quiser, nós não vamos fazer. Pode fazer o que você quiser, mas nós não vamos. Nós adoramos o nosso Deus, e quer o nosso Deus nos livre ou não, nós não vamos adorar ao seu Deus. Mas não era essa a postura dos pais do cego. E a gente vê, infelizmente, hoje, dentro da igreja, a gente tenta orientar, a gente tenta edificar, a gente tenta exortar, mas muitas pessoas fazem política. E a política, ela parece que é algo intuitivo. Eu não vou confrontar ninguém, sabe? Porque eu vou me dar mal. Eu vou perder a amizade. E hoje nós nos deparamos com um problema dentro das igrejas, que as pessoas não abraçam a igreja como se fosse sua. Essa igreja é do Senhor, mas ela não deu a homens da liderança apenas para defendê-la, ela deu a cada um de nós. Mas nem todos enxergam isso, percebem? A maioria não consegue ver, e por isso não consegue exortar uma outra pessoa. Ela pode ver uma pessoa destruindo, fofocando, ela pode ver uma pessoa tramando, mas ela não enxerga e por isso ela não confronta. Porque a política é algo que se faz dentro da igreja. Mas o quarto tipo de pessoas, ou a quarta postura, é do homem que era cego. E esse homem, ele se levanta cada vez mais forte. A cada pergunta que se faz a ele, parece que ele tem mais convicção. Você imagina um homem que era cego, que nunca tinha visto a luz, e ele, de repente, ele começa a discernir todo mundo, ele começa, caramba, essa é minha mãe, nunca tinha visto ela. Esse é meu pai, esse é aquele vizinho, Jesus. Olha a luz, olha aquela luz ali, meu Deus, está me cegando. E aquele homem, cada vez mais ele tinha convicção. E ele começa a enxergar as coisas a cada prova. Sabe? Para os vizinhos ele começa dizendo, quem foi que te curou? Ele foi um homem chamado Jesus. Já para os fariseus, eles começam a pressionar o homem e ele diz assim, é um profeta. Porque ele entendeu que só um profeta podia operar milagre. E ele entendeu mais. Ele precisava ser mais do que um profeta. Ele precisava estar diante da obediência ao Senhor. E aí eles começam a fazer, os próprios fariseus começam a fazer uma segunda inquisição direta. Diga a verdade diante de Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Fala, confessa. Né? Faltava só o alicate ali, né? Para apertar a unha do menino. A prova está aí.
E ele diz o seguinte: se é pecador eu não sei, eu só sei que agora eu vejo. O que ele fez? Como ele abriu os olhos? Aí ele já começa a ficar de sarcasmo com os homens. E eu acho muito legal como o texto diz isso, ó. Vocês querem ser discípulos dele também? Eu já falei para vocês, você não acredita. Vocês querem o quê? Vocês querem aprender como é que faz? E a gente lembra que Jesus, eu pesquisei isso, tem algumas vezes que Jesus cura cegos, mas a cada momento Jesus cura os cegos de uma maneira diferente. A uns ele fala somente, a outros ele bota a mão, a esse por um acaso ele faz uma lama. Eu nunca entendo que ele faz um cuspe e tal, mistura uma argila, mas olha só, esse era o único dos exemplos que era um cego de nascença. E olha que bonito, como Deus criou o homem. A Bíblia fala que Deus criou o homem do barro, e Jesus, profeticamente, ele pega aquela argila e bota assim, para criar algo que nunca existiu. Nunca existiu uma visão, porque não foi criado, não foi por causa de pecado, mas não foi criado, e foi agora criado para a glória de Deus. E para que nós enxergássemos também, não só para aquele homem, porque o exemplo, ele repercute, ele ecoa hoje, na eternidade, esse exemplo. Jesus veio ao mundo para salvar as nossas vidas, irmãos. Vocês querem ser discípulos dele? Não, nós somos discípulos de Moisés, esse não sabemos de onde é. Você não sabe de onde eles é? Estranho isso, porque ele me abriu os olhos. E a gente lembra de João Batista. João Batista teve dúvidas e manda os discípulos lá para falar com Jesus. João Batista está perguntando se é o Senhor mesmo que haveria de vir ou se a gente precisa esperar outros. Sabe o que Jesus responde? Olha, fala lá para ele que os cegos enxergam, que os coxos andam, e o evangelho do reino é pregado em todo lugar. Precisa dizer mais? Sou eu? Mas para os fariseus, mesmo que falasse sou eu, eles não iam acreditar, porque a mente deles estava fechada. Mas o homem, a cada resposta, ele ia se levantando, sendo exaltado a um lugar de enxergar agora, não só fisicamente, mas espiritualmente. E nesse momento, ele diz assim: estranho vocês não saberem, Deus não atende a pecadores. Nunca ouvi falar na cura de um cego de nascença. Se não fosse Deus, nada poderia fazer. É como se ele estivesse dizendo: ele é o Cristo. E eles os expulsaram. E eu já disse para vocês o que significava ser expulso. E você pensa que aquele homem ficou triste? Aquele homem já tinha sido expulso da comunidade, mesmo após um milagre, mas ele tinha ganhado a vida dele, e Jesus aparece para ele. E quando Jesus aparece, ele cumpre o que está no capítulo seguinte de João. Porque em João 10, Jesus vai falar que ele é o pastor das ovelhas. E ele, quando nós nos predispomos a abrir o nosso coração para ele, nós abandonamos as nossas conveniências, nós abandonamos as nossas vontades, e nós cantamos isso aqui, não sei se vocês perceberam. Eu deixo tudo. Será que deixa mesmo? Será que a hora que aperta, nós vamos deixar? Eu tenho clamado ao Senhor por um derramamento, porque eu não sou capaz de deixar tudo. Eu tenho deixado cada vez mais a minha vida, enquanto eu enxergo mais profundamente ao Senhor. Sabe, eu era um menino que nasceu na igreja, cresceu na igreja. Você me conhecia.
talvez não tão bem, para saber os meus podres. Mas chegou um momento que Jesus abriu os meus olhos. E talvez eu não estivesse falando aqui hoje com vocês se eu não tivesse passado por isso. Mas eu não me dou por satisfeito, tem muito mais coisa para acontecer, tem muito mais coisa para enxergar. E eu fico lembrando, sabe, Paulo, quando chega no final do ministério dele, e ele fala assim: olha, está próximo a minha morte, eu estou sendo levantado como oferta de libação ao Senhor. Caminhei, corri, fiz tudo o que o Senhor me pediu, e agora eu entendo que eu cumpri a minha jornada. E eu lembro que eu fui visitar, há pouco tempo atrás, um casal de missionários, e esse casal, ele tinha 2 filhos, assim, por volta de 7, 10 anos, se eu não me engano. E esse casal, ele relatou para mim: eu estou com uma promessa de ir para o Congo. A história desse casal era a seguinte: eles eram empresários, moravam na Barra da Tijuca, e de repente eles tiveram um encontro com Deus, se converteram verdadeiramente, começaram a frequentar o lixão de Gramacho. E eles começaram a ministrar ali, iam lá um dia visitar, às vezes traziam as pessoas para passar um tempo lá na Barra da Tijuca. Que legal, vem conhecer a Barra. E aí eles levaram, só que em determinado momento Deus foi aprofundando a visão deles. E eles abandonaram tudo na Barra da Tijuca. Compraram uma casa lá em Gramacho, fizeram uma missão em Gramacho. Hoje tem uma igreja, tem missionários que vieram lá do exterior, da Holanda, dos Estados Unidos, tem pessoas daqui também, de igrejas próximas, que também vivem, fazem trabalhos com traficantes, com um monte de gente lá. E esse homem, que já tinha caminhado um passo, outro passo, ele estava falando que ia para o Congo. E eu cheguei e fui pesquisar sobre o Congo e eu fiquei aterrorizado. Sabe por quê? Ele tem que entrar pela Ruanda com um atravessador ilegal para poder ir no Congo. Congo é uma das maiores perseguições cristãs que existe. Eu falei: meu Deus, esse homem vai levar essas crianças para lá. Que pai é esse? É um pai que enxerga. Muito além do que eu enxergo. O que esse homem está vendo? O que Moisés estava vendo? O que Paulo estava vendo? Eu quero enxergar, assim como esses homens enxergaram. E é isso que Deus está chamando a gente para fazer hoje. Sabe, eu não quero ser nem um tipo vizinho, eu não quero ser muito menos um fariseu. Eu não quero ser como os pais daquele homem. Eu quero ser como aquele homem. E Jesus, ele tem um encontro marcado com todos aqueles que se predispõem a caminhar nessa direção, a negar o mundo e abrir os seus corações para Jesus. É Ele, o milagre é dele. Jesus continua fazendo milagres. Uma coisa que esse texto talvez ele deixe dúvidas, é porque a gente olha para um homem e acha que um homem faz milagres. Mas homem, mesmo que pecador, ele não faz milagres, porque senão você entra em parafuso. Esse homem é um santo, que ele faz milagres. Não, os milagres eles continuam acontecendo por causa da obra de um único homem, que é esse, Jesus. Nenhum outro homem fez isso. E a partir da obra de Jesus, nós podemos alcançar, mesmo que outros homens sejam pecadores. Convido vocês a se levantarem. O final do texto do capítulo
ele vai dizer que Jesus vai dizer que veio para juízo. Ele não veio para julgamento definitivo, mas ele veio para um juízo de definição entre os homens. Aqueles que optarem por negar a ele já estão condenados. Mas aqueles que optarem por aceitá-lo vão ser salvos. E a nossa é essa esperança. E eu tenho essa esperança cada vez mais viva, porque eu enxergo. E eu quero cantar Hosana. Eu quero cantar, Senhor, Tu és lindo. Mas eu quero ver. E sabe qual é o desfecho desse homem? Esse homem, o texto termina dizendo que depois dele ter essa conversa com Jesus, ele não pergunta como, ele pergunta quem. Quem é, Senhor, para que eu possa adorá-lo? E Jesus fala, Ele sou eu. Esse que fala contigo, sou eu o Messias. E a partir disso, sabe o que a Bíblia fala? Ele o adorou, demonstrando que esse homem agora não mais só via fisicamente, mas ele enxergava espiritualmente. E o reflexo que nós temos quando nós enxergamos verdadeiramente é adorar ao Senhor. Então hoje eu convido vocês a buscarem essa visão. Uma visão de sacrifício, uma visão de doação, não uma visão de questionamento. Não é o como, mas é o quem. Quem é, Senhor, para que eu possa adorá-lo? Quem é o Senhor? O que o Senhor está fazendo nesse momento? Eu quero adorar o Senhor. Eu quero te conhecer melhor. Sansão foi um homem que ele enxergava muito bem, era um homem muito forte, lutava muitas batalhas, mas nesse momento que ele enxergava, ele começou a cair. E Deus precisou tirar a visão dele para que ele pudesse voltar a enxergar espiritualmente. Cuide para que a sua vida não corra dessa forma. Não deixe que Deus tire uma visão física, não te traga um mal, não te traga um desespero, para que você se dobre o seu joelho, para que você se humilhe verdadeiramente e volte a enxergar espiritualmente. Deus tem muito mais, e a gente está numa caminhada que nós vamos enxergar muito mais. Nós só precisamos conhecê-lo melhor. Esse é o caminho. Eu quero abrir um convite para aqueles que se encontram aqui, que talvez não tenham nunca enxergado algo assim. Pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, nunca ouviram falar ou já ouviram falar, mas não tomaram uma decisão acertada. Eu peço que você levante a sua mão, pode ficar no lugar onde você está, mas se você quer fazer esse voto com o Senhor, levante sua mão, por favor, e nós vamos orar depois por vocês. Pessoas que se encontram afastadas do Evangelho, que estão entendendo que é a hora de voltar. Pessoas que já enfrentaram tantos problemas, tantas dificuldades, que eles estão falando agora, eu nunca saí do Egito, mas eu quero acessar essa terra prometida. Alguém aqui que queira voltar para os caminhos do Senhor? Vamos orar para que Deus nos levante e faça com que a nossa visão seja cada vez mais clara, que nós possamos alcançar o poder e a coragem de Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Senhor, eu te peço, Senhor, derrama do teu Espírito, derrama mais uma vez no nosso meio. Não é por aquilo que a gente faz, não é por aquilo que a gente quer, mas é pela tua presença apenas, Pai. Pai, nós queremos cantar ao Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é excelso, sublime. Não há joia mais preciosa do que a tua presença.
Nós queremos te adorar, nós queremos nos entregar. Eu agora ministro sobre quebra de cadeias, quebra de ambições contrárias à vontade de Deus. Nós já declaramos sobre essa congregação a presença do Deus Altíssimo, um Deus de cura, um Deus que restaura a visão, um Deus que faz com que cada pessoa possa enxergar mais longe. Eu peço também sobre pessoas que têm tido a visão turva, pessoas que têm enxergado tudo embaçado. Senhor, derrama clareza, derrama realização, que nós saibamos que não é por aquilo que a gente estuda, não é por aquilo que a gente faz, mas é unicamente por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor derrama e representa nas nossas vidas. Pai, move no nosso meio, Senhor, e realiza a Tua obra. Em nome de Jesus, Pai. Amém.